Olá, gente, tudo bem com vocês? Algumas pessoas me pediram para eu fazer um vídeo falando sobre WB, né? Para dar algumas diquinhas. Geralmente eu trago vídeos apenas de PVP, de NW, de Arena. Mas eu acabei recebendo alguns pedidos no Discord e aqui no jogo também para falar sobre WB. E é isso que a gente vai fazer hoje. Antes de começar esse vídeo, eu queria deixar bem claro que eu não sou nenhuma especialista nessa classe, gente. Eu não sou main WB. Quem me conhece sabe que eu jogo de WF, de EP, de MS, de classe mágica, né? Que eu tenho um conhecimento maior. Porém, joguei de WB por um tempo e eu me apaixonei pela classe. Eu acho que WB é uma classe muito completa. WB tem dano, WB consegue se defender muito bem, tem muito recurso defensivo. Eu sou suspeita a falar porque eu amo WB, então vocês sabem. E é isso. Algumas pessoas pediram para eu falar sobre e eu vou passar para vocês o que eu tenho aqui de conhecimento sobre a classe. Eu espero que ajude vocês aí de alguma forma, que esse vídeo possa ajudar alguém. E se esse vídeo te ajudar, deixa um like, deixa um comentário e bora pro vídeo. Vou tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível, porque eu quero que ele seja um guia rápido e resumido. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é a respeito dos pontos. Eu vi algumas pessoas perguntando no global, né? E tanto durante o período de closed beta, open beta e agora também, né? Nessas 2 semanas aí que tivemos de lançamento do servidor oficial, eu vi algumas pessoas perguntando se o WB nessa versão ele tem que ser full força ou full com. E gente, eu já digo para vocês que é full com. Não existe mais WB full força nessa versão. Por que que não existe? Porque nessa versão WB ele ganha ataque físico com pontos de constituição. Então você colocando pontos em constituição, além de você ganhar o HP, a defesa física, a defesa mágica, você ainda vai ganhar ataque físico, tá bom? Mas isso só acontece para a classe WB. E outra coisa importante de ressaltar é que os pontos de constituição que aumentam o ataque físico são apenas os pontos base, os pontos que o personagem ganha aqui, ó, para distribuir aqui em cima, tá vendo? Quando você vai upando, quando você vai rebornando, você vai ganhando aqueles pontos aqui para distribuir. Esses pontos aumentam o ataque físico, que são aqueles pontos branquinhos. Se você encostar o mouse aqui em cima do atributo, ó, ele mostra 313, que são os branquinhos, mais 344, que são os verdinhos. O que que são esses verdinhos? Esses verdinhos são pontos que eu ganho de 7, tá vendo? De livro, de cartas de avatar, de gravuras. E esses pontos que eu ganho aqui, eles não aumentam o ataque físico. Os únicos pontos que eu coloco em constituição que vão me dar ataque físico são os pontos base do personagem. Então, o máximo que você conseguir colocar de força aqui nos itens e depois converter para constituição aqui é melhor para você. Por exemplo, esses 11 de força que eu ganhei no bracelete, eu posso jogar para constituição. Eu tiro de força aqui e jogo para constituição. Porque daí, além de ganhar o ataque físico, eu vou ganhar defesa física, defesa mágica e HP. Então, WB nessa versão, ele tem que ser full com. O máximo de ponto que você conseguir extrair daqui e jogar em constituição é melhor para você. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre runas. Mas antes de começar a falar sobre as runas, eu queria dizer que runas é uma coisa muito particular, né? Cada pessoa joga de um jeito, cada pessoa gosta de jogar de um jeito. Tem gente que prefere jogar full def, tem gente que prefere jogar full ataque, tem gente que só joga PvE, tem gente que só joga PvP. Então o pack de runas ele é muito particular com o tipo de jogo que você quer fazer. Então eu vou falar as runas que eu gosto de jogar. Claro que existem algumas runas que são indiscutíveis, não é mesmo? Por exemplo, a Fera Coada do WB é uma runa que tem que ser vermelha. Todo mundo sabe disso, porque é a runa que dá fé, né? Você ganha ali na runa nível 10, você ganha 70 segundos de fé. Você fica 70 segundos ali
imune a tudo, né? Só não imune ao dano, mas imune a todo tipo de debuff, de stun, de qualquer coisa. Então, esse tipo de runa é o tipo de runa que não tem como discutir. Tem que ser a vermelha e acabou. Mas existem algumas outras runas que têm opções que varia com o modo de jogo da pessoa. Então, aqui eu vou falar sobre as runas que eu gosto, e se você discordar disso, você pode colocar a runa que você preferir. A primeira runa que eu quero comentar é a Fúria Bestial. Para mim, a melhor runa que existe na Fúria Bestial é a runa branca. A runa branca, ela vai te dar uma quantidade de Chi baseado no teu HP. Por exemplo, atualmente eu tenho 64k de HP com buff e com o pote da NW, né? Com o peso de papel. Em pé eu tenho 64k de HP. Deitado eu pego 77.480 de HP. Então vocês podem ver que o meu Chi aqui está praticamente zerado, né? Eu tenho meia barrinha de Chi aqui, as 3 bolinhas estão vazias. Se eu usar a runa branca, automaticamente eu enchi 2 barras e meia, praticamente, 2 bolinhas e meia, né? Porque eu estava na metade, foi para 3 e mais um pedacinho aqui. Então é por isso que eu prefiro a runa branca. E olha, ela carrega muito rápido. Eu acabei de usar, ela já está na metade, entendeu? Então é uma runa que te proporciona ter Chi o tempo todo. Você consegue ter Chi o tempo todo com essa runa. E eu consigo usar e abusar do X3. Eu solto o X3, levanto, uso ela e já tenho o X3 de novo. Deito, entendeu? Então é por isso que eu acho que essa é a melhor runa. E ela continua com o atributo de que se o HP estiver abaixo de 75%, você vai ter uma redução de todo o dano mágico que você receber. Recebe um escudo que absorve dano mágico equivalente até 50% do ataque físico base, e esse escudo dura 10 segundos. Então você continua com o atributo principal dessa skill, né? E você ainda ganha esse bônus de ter muito Chi. Toda hora você tem bastante Chi. Então para mim, Isabela, esta é a melhor runa para a Fúria Bestial. Fera Acuada é a vermelha, não tem o que discutir, todo mundo sabe, é a runa que dá fé, isso aqui não tem o que debater, não é mesmo? Aí a gente passa para o Véu. O Véu, ele é uma skill que eu particularmente prefiro usar a runa amarela, porque eu ganho 3 segundos de imune e eu continuo recebendo os 20 segundos de redução de dano, né? Eu tenho ali 90% de redução de dano durante 20 segundos e ainda tenho 3 segundos de imune quando eu invoco a skill. Eu sei que grande parte de WBs preferem usar a vermelha, né? Você ganha 30% de redução do dano durante 300 segundos, né? O tempo é muito maior, porém você perde 60% da redução do dano. Então eu prefiro deixar ela dessa forma, a cada 40 segundos eu ter 20 segundos de redução 90%, né? Porque o cooldown dela é 60. Se eu uso ela e fico com 20 segundos de 90% de redução, daqui 40 eu vou ter ela de novo. Então a cada 40 segundos eu passo 20 segundos recebendo 90% a menos de dano. Então eu prefiro dessa forma, mas eu sei que muitas pessoas preferem usar a vermelha, que fica ali por muito tempo recebendo 30% a menos de dano. Mas aí é uma questão de gosto, né? Então eu prefiro usar a amarela. Aí a gente passa para a Adrenalina Sangrenta. A Adrenalina, eu acredito que só existem 2 runas possíveis. WB voltado para ataque é a vermelha. Durante 60 segundos você vai aumentar na runa 10, no caso, né? Eu sempre vou falar na runa 10, gente. Eu vou falar os valores da runa 10, mas vocês podem olhar os valores aí na tabela do personagem de vocês. Então, no caso, na runa vermelha, o WB vai ganhar 100% de dano por equipamento durante 60 segundos. Ele dá um buff, eu tô com a runa vermelha agora, eu vou usar para vocês verem, ó. Ele vai me dar um buff de ataque, tá vendo? Durante 60 segundos eu fico com esse buff. E esse buff ele comba com o X3. Então se você observar eu fico com os dois, tá vendo? Mesmo eles sendo o mesmo buff, eles ficam juntos. E sobe muito o meu ataque físico. Então para um WB full ataque, eu acredito que essa seja a melhor opção. E para WB que é focado em defesa,
A runa branca é a melhor opção, porque você vai ganhar nível de defesa sempre que você receber dano, né, do inimigo. E esse buff de nível de defesa ele acumula até 6 vezes. Ele dura 40 segundos, né, no menor nível de runa, e vai até 60 segundos na runa 10. Então, para WB Full Def é a melhor opção, porque toda vez que você receber dano, você vai ganhar nível de defesa e esse buff vai ficar durante 60 segundos. O desafio também é uma skill que, na minha opinião, só existe duas opções possíveis. Para um WB Full Ataque é a runa verde, porque sempre que você usar ela, você vai ganhar um buff que vai aumentar 30% do dano crítico da sua próxima skill. Então, se você bater um desafio e dar um Armagedon, você vai ganhar 30% a mais de dano nesse Armagedon, se ele for crítico, né? E caso você jogue de WB Full Def, aquele WB que só carrega CT, só serve para puxar TG, tancar, enfim. Se essa é a sua intenção, eu acredito que a runa branca seja uma boa opção, porque a runa branca funciona muito bem para atrapalhar os inimigos, né? E se a sua intenção não é causar dano, atrapalhar eu acho que é legal. E a runa branca, o que ela faz? Ela dobra o custo de Chi de todas as habilidades do seu inimigo. Então, você vai mandar o desafio num cara, ele vai ganhar um debuff durante 4 segundos. Claro, isso na runa 10. Durante 4 segundos, qualquer habilidade que ele for usar vai ter o custo de Chi dobrado. Então, se ele tentar usar uma habilidade que consome 1 ponto de Chi, na verdade ela vai consumir 2. E se ele não tiver os 2, ele não vai conseguir usar aquela skill. Se ele for usar uma habilidade que usa 2 barras de Chi, ele vai precisar ter 4. Então ele não vai conseguir usar aquela habilidade. Então é uma habilidade interessante, eu acho, para WB Full Def, né? Se você joga de WB apenas para suporte, eu acho que é legal. Por mais que seja por um período de tempo curto, né? 4 segundos ali na runa 10, mas dá uma atrapalhadinha. E você pode usar ela toda hora, né? A cada 8 segundos. Então, eu acho bacana. Aí nós chegamos no Martelo Bestial. O Martelo Bestial nós temos 3 opções de runas, né? Na minha opinião. Que são a vermelha, a azul e a verde. Eu, particularmente, prefiro a vermelha. O Martelo Bestial ele é uma skill que aplica um debuff no seu inimigo. E esse debuff ele pode acumular até 5 vezes. Cada vez que você acumular, você vai aumentar em 8% o dano recebido pelo inimigo. Então, se você conseguir acumular 5 vezes, você vai aumentar 40% do dano que ele recebe durante 6 segundos. Na runa vermelha, você perde esse acúmulo, a skill não é mais acumulável, mas você vai receber um aumento no dano sofrido por ele maior, né? Com apenas um hit, ele vai receber ali 15%, na runa 5 a 7, 20%, 8 a 9, 25% e na runa 10, 30% a mais de dano com apenas um hit. Você não vai precisar acumular, com apenas um hit já vai aplicar o debuff de 30%, enquanto sem runa você precisaria bater 5 vezes para acumular 40%. Na runa verde, você ainda tem que acumular as 5 vezes e aumenta a porcentagem de dano que ele recebe, né? Para cada hit ali você aumenta em 12%, 13%, 14%, 15% na runa 10. Eu não acho muito interessante a runa verde, porque eu acho que num PVP real é muito difícil você conseguir acumular esses 5 hits no inimigo, né? Porque ninguém vai ficar parado levando 5 tapas de um WB ali no meio do PVP. Todo mundo vai correr, vai usar um recurso, um imune, vai pular, enfim. Então eu acho que isso aqui é totalmente inviável, mas se você acha que funciona, é uma opção também. E em terceiro lugar temos a runa azul, que é a runa que vai causar um dano direto a mais, né? Ela não vai mais ter aquele debuff que aumenta o dano sofrido, mas ela vai causar um dano maior quando você utilizar a skill. O martelo de 1000 kg ele é uma skill que só tem uma única opção de runa possível, que é a runa vermelha. O martelo de 1000 kg ele compartilha o tempo de espera com o devorar. Eu vou usar aqui no mob para vocês verem. Se eu usar o devorar do modo tigre, ele entra em cooldown junto. Essas duas skills elas compartilham um tempo de espera. Então se eu usar essa no tigre e levantar, eu não vou conseguir usar esse aqui. E isso para de acontecer quando eu coloco a runa vermelha. Eles deixam de compartilhar o tempo de espera.
eu posso usar as duas de forma independente. Além disso, o martelo de 1000 kg ele só tem 60% de chance de dar o stun roxo, né, que é o paralisar. E com a runa vermelha isso se torna 100%. Então, por esses dois motivos, a runa vermelha é a melhor opção. Chegamos na principal skill do WB, né, o Armagedon, o famoso Armagedon. O Armagedon, a melhor runa para ele é a runa amarela, que ela vai fazer ele causar um dano adicional baseado no ataque físico, né? O ataque físico base. Então, além de o dano que ela causa baseado no HP e no MP, ela vai causar mais um dano adicional baseado no ataque físico. Então, é a melhor runa para o Armagedon. Mas eu vou deixar aí uma menção honrosa aqui para a runa azul, gente. Para quem não sabe, o Armagedon na runa azul, ele causa 4 hits. E isso é interessante para matar bardo, né? A gente sabe que bardo aí é a classe que para matar tem que ser multi-hit, né? Tem que ser DPS. Então, se você tiver tirando um x1 aí com bardo, pode ser interessante para você colocar a runa azul, porque ela se torna uma skill que causa 4 hits, então nessa situação aí ela acaba se tornando boa. Mas tirando essa situação, a melhor runa é a amarela mesmo e não tem outra. Ira do Insano, conhecida aí popularmente como mata-pombo, né? É a skill que derruba do voo. Para mim, existem 3 opções possíveis de runa, que são a amarela e verde ou branca. Ou uma dessas duas, ou a amarela. A amarela, no caso, vai aumentar o dano, né? A Ira do Insano é uma skill em área que impede o alvo de utilizar o voo durante 30 segundos. E ela causa um dano até que legal. Então você pode usar a runa amarela para causar mais dano, ou você pode usar a verde para aumentar o tempo de bloqueio de voo, né? Em vez de impedir os alvos de usar o voo por 30 segundos, você vai impedir por 45. Aí a gente tem a runa branca, que continua impedindo por 30, mas o tempo de espera reduz para 45. A branca e a verde são basicamente a mesma coisa, né? A branca tem cooldown de 60, cai para 45, derruba por 30. A verde tem cooldown de 60 e derruba por 45. Então são basicamente a mesma coisa. E temos a amarela que aumenta o dano. Estilhaçar, única runa possível é a vermelha, que vai aumentar o debuff da defesa física. Mordida violenta. Na minha opinião, as duas runas possíveis para mordida violenta são a vermelha e a amarela. Se você for um WB mais focado em def, coloca a vermelha para ficar puxando o TG dos inimigos toda hora, né? Tem um cooldown de 2 segundos e obriga o jogador inimigo a atacar você por 4 segundos. Então toda hora você consegue ficar puxando o TG aí do pessoal. E se você for um WB voltado para dano, pode estar colocando a runa amarela, que vai causar um dano adicional baseado no HP. Golpe enfurecido também é outra skill que puxa o TG, né? Obriga o inimigo a atacar você por 8 segundos. Para mim, a melhor runa possível é a azul. Você vai passar a puxar o TG do inimigo por 4 segundos, mas em compensação você vai ganhar um escudo equivalente a 10% da sua vida máxima e vai imobilizar o alvo por 4 segundos. Imobilizar é prender no chão. Devorar. A melhor runa para o devorar é a runa azul, que vai aumentar o debuff de defesa física para 90%, né? Assim como o estilhaçar. E aí, para finalizar, ali nós temos o instinto primitivo e a presença do tigre. O instinto primitivo na runa verde, ele é a skill que aumenta o dano de PvE, né? Aumenta o dano em mob, em boss. Então, se você for um WB que só joga PvE, bota a runa verde. Ou quando você estiver fazendo as suas diárias aí, né? As suas DGs, você coloca a runa verde para aumentar dano em mob. E no PvP, na minha opinião, existem duas opções, que é a runa vermelha, para aumentar o tempo de anti-stun, e a runa amarela, onde você basicamente se torna um escudo aí para um aliado. Você vai selecionar um aliado, vai conjurar essa skill. Todo o dano e efeito negativo que ele receber vai ser transferido para você. Então você vai tancar aí tudo pro cara. Então se for WB Full Def suporte amarela, Full Ataque vermelha, PvE verde. E por último temos ali a presença do tigre, que é basicamente uma skill de debuff, né? Ela debuffa o ataque físico e o ataque mágico do inimigo. Para finalizar o vídeo eu vou deixar aqui umas diquinhas bem básicas mesmo, bem
básico pra galera que tá começando a jogar de WB agora, ou se de repente você veio aí de algum EW clássico, né, que tá meio desatualizado aí, eu vou passar algumas informações aqui que pode ser importante para você. A primeira coisa é que o WB ele tem duas skills que debuffam, né? A primeira é a Fúria Selvagem. A Fúria Selvagem ela garante o debuff de 2 status positivos do alvo e tem 20% de chance de debuffar tudo. Então 2 é 100% e 20% de chance de debuffar tudo. Além disso, o WB também tem um debuff garantido no golpe enfurecido, que é a skill que puxa TG no modo tigre, né? Aqui. Essa skill ela garante a remoção de um efeito positivo do alvo, independente dela estar runada ou com qualquer cor de runa, ela sempre vai debuffar um efeito positivo. Outra coisa legal é o desafio do tigre. O desafio ele puxa o TG de todos os alvos num raio de 20 metros, né? Obriga todo mundo a atacar o WB durante 8 segundos. Além disso, a gente tem também a Ira Ancestral, que é essa skill aqui, que ela tem um dano muito interessante. A Ira Ancestral ela tem um dano muito bom, tem um alcance bem longo, né, para a classe, que é uma classe física, e ela prende o inimigo no chão por 8 segundos. Então se você estiver perseguindo alguém aí, é uma boa usar ela. Além de que ela tem um dano muito interessante e tem um alcance bem longo, né. Ele tem duas skills de pulo, né? Ele tem duas skills de teletransporte. Ele tem o Vento Flamejante, que comba com o martelo de 1000 kg na forma normal dele, e ele tem a Ira do Tigre na forma bestial. A Ira do Tigre ela faz você pular no alvo, prende o alvo por 2 segundos no chão e causa um dano. A Ira do Tigre e o Vento Flamejante eles compartilham o mesmo tempo de espera. Então se você usar uma, você não vai conseguir usar a outra em seguida não. E o Vento Flamejante, ele comba com o martelo de 1000 kg. Mas ele não precisa necessariamente ser o mesmo TG. Por exemplo, eu posso mandar o Vento Flamejante aqui. Eu vou receber o buff aqui, ó, de 15 segundos para teleportar. E eu posso teleportar naquele mob ali. Eu só clicar no martelo flamejante que eu vou pro mob, tá vendo? Então você pode usar o Vento Flamejante num TG e pular em outra pessoa se você quiser. Uma curiosidade aí que nem todo mundo sabe sobre WB, mas o WB, assim como a atiradora, ele tem a habilidade de executar. O corte relâmpago, ele executa todo jogador que tenha menos de 15% de HP. Então se você pegar um cara aí com menos de 15% de HP e mandar um corte relâmpago, ele vai ser executado automaticamente, ele vai morrer. Então, para finalizar, eu venho trazer um combinho rápido aqui de PvE, porque foi uma coisa que me pediram também. O combo de WB não tem muito segredo, gente. Você vai usar a adrenalina na runa vermelha, né? Que ela vai aumentar o seu ataque físico. Vai soltar os seus T3. Instinto primitivo, que aumenta o dano do mob PvE. Quebra def, desafio, joga uma lama e Armagedon. É isso. Esse é o combo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo possa ajudar aí os meus parceiros WBs. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí para fortalecer. Um abraço, tchau!